Olá, ouvintes, amigos, irmãos do Grupo Espírita Fé e Esperança. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar Online. Todos são bem-vindos e é um momento em que nós iremos... Olá, Aline, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, onde nós iremos trazer luz, amparo para o nosso lar, para a gente poder começar a semana bem. Tudo bem com você? Oi, Graça, já entrou? Vamos lá que eu já vou te dar autorização para entrar. Olá, José. Olá, Wellington. Boa tarde a todos. Olá, Graça. Boa tarde. Tudo bem com Boa vocês? noite. Boa Tudo noite, bem? boa tarde. Boa tarde, né? Ainda falta alguns minutinhos para meia-noite, mas já estamos aí com nossos amigos, amigas, presentes para dividirem conosco esse momento. Ei, Michelle! Tudo bem? Gente. Graças a Deus. Vamos, então, para mais uma tarde de luz, início de uma noite, né? Em que a gente só agradece. Pelos 85 anos da Mocidade Espírita, pelo centenário do Grupo Espírita Fé e Esperança, por estarmos vivos. Graças a Deus. Estaremos ainda na espiritualidade vivos, tendo a oportunidade Ainda não chegou a nossa horinha, né? Ainda não chegou a nossa hora de estarmos numa das moradas do Pai, né? Estamos nessa aqui ainda, nesse corpo físico. Ainda temos que aprender alguma coisinha, né? Com certeza. Aqui como lá, sempre aprendendo, sempre nos aperfeiçoando, para que um dia a gente possa estar com o nosso planeta asserenado. E se Deus quiser, estaremos aqui. Eu não quero sair desse mesmo. Eu também não quero, não. Quero Depois que a gente lutou tanto, que a gente trabalhou tanto, aí a gente não volta para curtir? Não. Pensa bem. Vamos ficar por aqui mesmo, Catarina. Vamos ficar. Claro. Evangelizinho com os nossos amigos aí, vibrando luz e paz por esse planeta, felizes porque estamos unidos em nome de Jesus. Verdade. Isso é muito importante. Estamos juntos aí, em nome de Jesus. E vamos continuar mais uma semana juntos, em nome de Jesus. Capítulo 3, item 10. Isso aí. Então, vamos abrir lá o Evangelho. Primeiro, Michele já está com a preparada aí. Qual é esse livrinho mesmo que tem na Livraria Espírita? Vida Feliz, gente, do Divaldo. Do Divaldo, Joana de Anjo. Tem lá na Livraria Espírita. Francisco Muito Cerqueira. bom. Ele é bem bonitinho. Ele é curtinho, tem umas mensagens assim, interessantes para a gente refletir. Muito bom. Muito Vamos bom. lá, então, vamos fazer a leitura. Isso dá até para a gente carregar na bolsa. Quando a gente está na fila, Sim. Tá naquela fila longa, a gente lê, fica lendo. Né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas necessidades em Deus e confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. É meio difícil, eu acho, né? Porque a gente, quando alguma coisa acontece, é normal a gente se desesperar, né? Eu acho que ainda temos um longo caminho até aprender a ter essa confiança em Deus. É uma qualidade a ser conquistada.
que é essa questão de não se turbe o vosso coração, qualquer coisa que esteja ocorrendo, que a gente consiga manter a serenidade. É uma forma de tentar ter essa serenidade quando alguma coisa ocorre é através da prece. Então, quando algo acontecer, se o nosso coração estiver sofrendo, ansioso, recorrer à prece, que é uma forma da gente se ligar com a espiritualidade e ter o amparo necessário. É a forma mais rápida, né? O pensamento se liga rapidinho, sim. Porque, na verdade, o que acontece nessa vida a gente está na Terra, como é um planeta de provas e expiações, a gente está sujeito a diversas coisas. Não necessariamente que seja algo que a gente tenha feito. A gente está num mundo de provas, então estamos sujeitos a todo tipo de ocorrência. Que a gente possa ter aí a confiança e a fé em Deus que nós vamos poder aprender algo e passar por aquilo, seja o que for. E graças a Deus, nós chegamos já nesse ponto em que a gente tem esses lembretezinhos desses bons espíritos para que a gente fique mais esperto quando a prova chega, né? A serenidade vem através de uma prece. E às vezes você está tomando um banho e ali é um momento em que você pode orar, Senhor, me ajuda a resolver um problema, agradecer, né? A gente esquece muito de agradecer a Deus, o dom da vida, a saúde do corpo, a paz do espírito, porque por mais turbulento que seja o momento, a gente tenha o consolo de saber que nós estamos no caminho certo. A doutrina espírita só tem 165 anos sobre a Terra. Então, ela é nova, muito nova, até nós entendermos todos os intermeios, os meandros, né, que ela nos traz, vai demorar um pouco mais. Mas que estejamos aí sempre buscando esses ensinamentos para, no momento certo, colocarmos em utilização nos momentos da dificuldade. Né? E certamente o teremos. Então, vamos fazer para a gente iniciar. Agradecemos, então, começamos agradecendo a oportunidade de estar juntos novamente, através deste instrumento, que é a internet, possibilitando aí que nós possamos estar ligados através dela, falando sobre Cristo, pensando, vibrando coisas boas, vibrando dentro da esfera superior, pedindo a espiritualidade amiga que nos ampare, que nós possamos desenvolver a confiança na espiritualidade superior, que tenhamos calma e assertividade para as provas que virão a partir da próxima semana. Nós possamos receber com alegria as provas que chegarem, com resignação, força e fé. Muito obrigada, bons amigos, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Só repassando, né, o item 9 do capítulo 3, todo mundo com o seu evangelho. Outra coisa que a gente até esqueceu é a aguinha, ainda dá tempo de pegar. Aí vem a Graça com as aguinhas dela, aí, ó. Bom, gente. Pedidos que eu atendo. É alguns pedidos que eu atendo. Ah, é muito bom. Essa água é muito boa, né? Ela deixa a gente mais assim, alegre, mais tranquila, harmoniza muito as nossas células. É verdade. Bom, então vamos lá, só para dar uma passadinha pelo item 9, que nós começamos a falar sobre os mundos superiores, né? Que nós estávamos dizendo que a gente quer voltar na Terra, que quando for o mundo superior, a gente, né, trabalhou tanto, a gente tem que curtir as benesses. Então, olha só, no item 9 que ele falou aqui, é um mundo onde o corpo já não está mais materializado, onde os sentidos já estão mais apurados, aonde existe uma leveza para a gente se locomover, não vai ser essa coisa pesada. A gente desenvolve mais rápido o nosso corpo, a gente transmite o pensamento de mente a mente,
E a nossa vida, ela fica mais longa devido à nossa maturidade. Então, foi isso que nós comentamos mais ou menos, só para a gente se situar no item passado. Agora, então, nós vamos no item 10, e que ele ainda nos fala, vem colocar um pouquinho mais profundamente, sobre os mundos superiores. Ah, Graça, com certeza eu quero voltar. Não tem chance de ir para lá, não. Porque, olha, é magnífico. Muito bom, vamos lá. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbados pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Quer dizer, há respeito, né? Há respeito entre todos. Quer dizer, mesmo que tenha uma pessoa que tenha um intelecto um pouquinho maior, eu tenho um entendimento de que ele teve uma oportunidade, uma chance, do que eu. E que eu também consigo chegar lá. Né? É só querer ir. E isso é tudo devido ao grau em que eu estou. Então, é esse entendimento e esse respeito que ocasiona isso. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Olha que bonito isso aqui. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo. Você vê, ele quer ser um espírito puro, mas aquilo não é um tormento para ele. Ele não fica agoniado, desesperado para chegar até que não tem. Porém, uma ambição nobre que o induz a estudar sua dor para os igualar. Você quer que eu leia até o final para você falar? Tá. Falta um pedacinho. Tá. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem seus ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Olha isso. Numa palavra, o mal nesse mundo não existe. Olha que maravilha, gente. Pode falar. Queremos que a Terra chegue logo nesse nível, não é? Vai chegar um dia. Pois é. Então, a gente destacou algumas coisas aqui, que você até também destacou, que não há senhores nem escravos. Não é? Aí você vai dizer para mim assim, mas aqui existe isso ainda? Claro que existe. Não é? E aí o pessoal fala assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, o senhor e tem o escravo. Porque se você não tiver juízo e não obedecer, você vai sofrer sanções. Seja pela lei da sociedade, pela lei do progresso, né? Seja para as leis que existem, que nós precisamos observá-las. Né? Então, nós mesmos somos escravos dos nossos quereres. Né? E ele diz ainda que nesses mundos, ao mérito é conferido e se exerce sempre com justiça. Quer dizer, a autoridade não é porque eu fui lá, fiz um concurso, passei, e eu vou poder ser juíza. Não, eu vou ganhar uma medalha de honra, a Graça vai lá, ela vai ganhar uma medalha de honra, porque ela prestou um serviço. Não. Merece respeito aquele que cumpre
Jesus, o Senhor é bom. Não, não, não. Bom só aquele que está lá. Porque ser bonzinho é uma coisa, ser bom é outra coisa. E é muito mais difícil para nós ser bons do que começarmos a enxergar o outro com justiça. Não é? A gente fala tanto que injustiça. Mas existe injustiça, às vezes, até para conosco mesmo. Né? Eu tenho visto muito espíritas estudiosos, médiums, o Divaldo mesmo dizendo que nós não podemos ficar nos punindo toda hora porque erramos, porque nós estamos nesse processo de prova. Aí eu não passei. Hoje eu não consegui conversar com a Catarina sem ficar chateada com ela. Mas eu vou ficar com isso trabalhando. Amanhã eu vou conversar com a Catarina. Amanhã eu vou pedir desculpa. Amanhã eu vou... E assim a gente vai burilando as nossas emoções, os nossos sentimentos. E é importante que nesses espíritos, nesses mundos superiores, eles desconhecem ódios, o mesquinho ciúme, as baixas cobiças da inveja. Né? Existe o quê? Um laço de amor e fraternidade que prende uns aos outros. Não é? Então, quando a gente diz assim, tem conflito na igreja tal, tem conflito no centro espírita, tem conflito em família, é porque a gente ainda não se libertou do ciúme, da vaidade, do egoísmo. Então, a gente ainda tem inveja, ainda a gente cobiça, porque é inerente ainda a nossa imperfeição espiritual. Nós estamos burilando os nossos espíritos. E vem a doutrina espírita a nos dizer, né? Lá, se não me engano, é a questão 913. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical num mundo de provas e expiações como o nosso? Aí os espíritos já respondem, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Tudo é fruto do egoísmo. Pois é. Né? A Catarina tem mais do que eu, a Catarina tem o olho azul, eu queria ter, a Catarina tem posses, a Catarina tem isso, tem aquilo. Então a gente está sempre vivendo a vida do outro. E a gente é tão feliz. O Alcimar está falando aqui, Gra. Espírita, amai e instruí-vos, orais e vigiais, eis o ensinamento. Verdade, Alcimar. Isso aí é Alcimar. Não é? E esse orai e vigiai que Jesus coloca é porque existe aquela coisa de nos ligarmos pela oração, mas esquecermos que logo após a oração nós estaremos sendo provados, testados. Né? Então é preciso que a gente fique vigilante. O que no culto do Evangelho de hoje nós estamos discutindo? O rumo do nosso planeta e de outros que existem, há muitas moradas na casa do Pai, que estão em provas e expiações, já deixaram o primarismo, estão caminhando para a regeneração, para ser um mundo regenerado, um mundo mais feliz. Nós não podemos dizer que nós já vamos dar um salto da Terra para o mundo superior. No mundo de regeneração, os espíritos estarão trabalhando a sua essência, a sua fraternidade, estarão se regenerando perante as leis cósmicas, perante as leis naturais, que nada mais são do que as leis divinas. Quer ver um exemplo, Graça? Um exemplo é a escola. Nós não podemos dar um salto, né, do segundo grau para a faculdade, né, do primeiro grau para a faculdade. Não tem como, a gente não tem conhecimento. E é tão bom a gente pensar com o leque de abertura intelecto e moral que a doutrina traz, quando ela diz assim,
A natureza não dá salto, está lá na ciência, não é? Nós não conseguiremos sermos assim, espíritos puros. Eu hoje durmo assim, amanhã eu levanto assado. Não! Isso aí é um trabalho de construção. E eu me lembro de uma história, eu estou preparando, deixa eu fazer um marketing aqui para amanhã. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu estou no Rotas da Esperança. É um programa às 8 horas da manhã, com Carlinhos e com outros mais convidados. Hoje a gente vai falar sobre os problemas do amor, né? E eu me lembro de uma eu estava fazendo um estudo, pesquisando e dando uma olhada, e me lembro de uma situação contada pelo Ramiro Gama, um dos livros dele sobre as vidas de Chico Xavier, que o Chico, em Belo Horizonte, isso saiu em manchete e tudo, um edifício de 10 andares daquela época, que foi projetado por engenheiros famosos, né? Um engenheiro muito famoso em Belo Horizonte, e que ele, depois do habite, quando todos os moradores já estavam no prédio, ele começou a se inclinar. E aí foi aquele escândalo na sociedade de BH, porque era um dos prédios mais disputados naquela época. E aí o Chico, olhando, passando por aquele local, onde, claro, a população toda ficava ali, os comentários, os repórteres, né, observando aquela inclinação. Se fosse em Santos, a gente já está até acostumado, que tem 3 ou 4 edifícios lá em Santos que é assim, né? Ele não é assim certinho, e é virado para a praia, mas ele tem um pêndulo mais para um lado. Mas naquela época, foi um escândalo na sociedade. E aí o Chico ouvindo o pessoal falando, como que o engenheiro pode fazer essa coisa aí, errar tanto? E aí Emmanuel chega no ouvidinho do Chico e diz assim, olha só, um pequeno erro de cálculo fez com que esse edifício agora tivesse que ser reformado, tivesse que recomeçar todo o cálculo de novo para ver como que ele vai poder ou ser destruído ou ser alicerçado novamente. Somos nós em construção, não é? Então, nós não podemos dizer assim, meu Deus, eu estou totalmente errado. Não, a gente está inclinado, mas a gente já está tentando nos colocarmos no prumo. E isso é tão importante, é a vigilância. Então, de vez em quando, a gente tomba. Mas aí a gente lembra de Emmanuel, viu, Chico? Um erro de cálculo. Né? Quer dizer, quantos de nós, engenheiros da nossa própria vida, erramos o nosso cálculo? Quantas vezes? Muitas vezes. Porém, tudo tem um jeito de reconstruir. Né? Às vezes é preciso que você desmorone todos os conceitos e preconceitos que você tem, para que você reconstrua dentro de você uma nova mentalidade. Né? Há alguns anos atrás, a gente sabe o quanto era difícil uma mulher sair sozinha à noite, ir a um teatro, não é? Olha só, hoje, agora há pouco, meu marido estava dizendo que estava jogando umas mulheres, eu acho, do Internacional, sobre outro, só mulheres. Né? Hoje tem bandeirinha mulher, tem juiz mulher, né? Aquela época era um escândalo quando tinha uma jornalista que ia num jogo de futebol fazer uma entrevista com o vestuário dos homens. Era um escândalo. Ainda hoje não existe esse preconceito. Né? E é preciso que a gente se imponha moralmente. A mulher na política, ela tem que se impor. Né? Ela tem que... Opa, peraí. Existem limites que precisam ser observados. Não é? Isso não quer dizer que você não possa conviver. Mas quando eu, lá nos meus outonos
chamados, né, verões, né, invernos, primavera, eu tenho alguns aí para trás. Quando é que eu me lembro, quando eu estava noiva para casar, que nós pretendíamos assistir um filme, A Noviça Rebelde. E aí, mamãe colocou quase que os irmãos todos para irem juntos. Eu olhei, parecia que eu era galinha com os ovos, os pintinhos, tudo atrás. Entendeu? Observa bem. Eu só ia no cinema. Hoje, é tudo diferente. Né? Há excessos? Catarina. Há excessos. A reconstrução tem que ser vagarosa, tem que ser para ambos os lados, não pode tender nem para cá nem para lá. Mas ainda estamos com algumas tendências. Nós ainda somos tendenciosos, causados pelo quê? Pelo egoísmo, pelo interesse pessoal. E parece difícil extirpar esse interesse pessoal. Não, à medida que nós vamos nos esclarecendo sobre as coisas espirituais, a gente vai dando menos valor às coisas materiais. Então, aquilo que eu falei, a Catarina tem, eu já vou dizer assim, nossa, a Catarina está no momento em que ela faz uma live maravilhosa, em que ela está fazendo o culto do Evangelho lá. Eu começo a ver a Catarina pelo lado espiritual, não desprezando o lado material, em que ela, lá no trabalho dela, com a Michelle, ela tem que ter criatividade, ela tem que trabalhar mesmo para se sustentar, para ter uma vida mais confortável, mais favorável. Porém, eu já não vou olhar só o meu interesse pessoal e conviver com a Catarina e a Michelle, porque elas podem me trazer algum benefício pessoal. Não, eu vou conviver com ela como uma amiga que eu posso precisar no momento em que eu estou fragilizada espiritualmente. Porque nem sempre quando eu estou fragilizada materialmente, eu estou espiritualmente. Verdade. Não é? E às vezes eu estou tão bem espiritualmente que eu não dou valor ao momento que eu estou passando de dificuldade, desequilíbrio. É muito bonito algumas situações difíceis que nós vivenciamos. Na época, Michelle, que minha primavera ainda tinha poucas primaveras e outonos, eu saía nas madrugadas, né? Fazendo o atendimento às pessoas que se encontram na rua, não são povo de rua. Quando eu ouço falar, aquilo ali é um povo, pessoa que mora na rua, pessoa da rua. Ninguém é da rua. A pessoa está naquele momento, né? Às vezes aguardando uma possibilidade de sair. Mas, Catarina, eu achava muito interessante, às vezes, em que um estava já adormecido pelo álcool, pelas drogas, e o outro que estava melhorzinho, ou a mulher que estava ali, ela pegava e colocava perto, ou ele pegava e colocava, sabe, falava, tem fulano aqui, tem fulano ali. Ele apontava para que a gente também olhasse pelos companheiros. E quantas vezes eles diziam assim, fulano está aqui, mas ele já ganhou. Hoje eu divido isso aqui com ele, ou ele hoje não precisa, porque ele dividiu comigo, hoje eu já comi. Quantas vezes nós ouvimos isso? A pessoa recusando naquele momento a sopa ou a quentinha que nós levávamos, normalmente era sopa, era uma fruta junto, um leite, um chocolate, agradecendo. Cobertor, agradecendo. É claro que a gente encontrava pessoas também, quanto mais melhor. Mas a gente via isso na extrema pobreza. Então, até que ponto, né, a gente, lendo o Evangelho de Jesus, a gente sabe que Jesus nos conhecia.
Ele sabia que ainda o egoísmo era inerente à espécie humana. Assim como os espíritos, ao trazerem essas questões, para Kardec fazer essas questões, eles responderam, é o egoísmo. E à medida que os homens se esclarecem, eles vão, sobre as coisas espirituais, eles vão deixando o materialismo de lado. Não é você pegar e ficar, dar tudo que você tem, enquanto você está na luta, porque você vai passar a mendigar, vai ser mais uma. Não é isso. Absolutamente. Trabalha, tem o seu carro, tem a sua casa, mas não queira ter o mundo nas suas mãos. De vez em quando a minha mãe, quando eu ficava trabalhando, fazendo faculdade, tinha 2 empregos, mais faculdade, filho pequeno, chegava o final de semana, era aquela luta, ela falava comigo, olha, você está querendo dar um passo maior do que as pernas. Você está querendo abraçar o mundo com braços curtos. Aí eu falo, meu Deus, é verdade. Entendeu? Aí eu dava uma relaxada, parava e pensava assim, peraí, tem que trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, mas não ficar dentro de casa só pensando no trabalho. Né? Eu também tenho meus filhos, eu também tenho marido, eu tenho que começar a também fazer outras coisas. E eu me lembro de Dona Elza Faria, porque a Hortência fazia faculdade com a gente trabalhava o dia inteiro e à noite ia para além Paraíba, depois fomos para Valença, para poder correr mais um ano, mais rápido, passar um ano. Valença era menos um ano do que além Paraíba. E uma vez eu cheguei chorando a tia Elza lá, eu falei, minha filha está com febre, hoje tem prova e tudo. Ela disse, minha filha, você tem que dar graças a Deus porque você tem mãe, você tem pai, você tem marido, tudo para ajudar a olhar. Né? Naquela época não tinha celular, mas tinha telefone na faculdade, eu tinha telefone em casa. Né? Ela falou, vai, faz a sua prova e vem embora. E eu fui de carro, não fui na Kombi aquele dia, justamente para voltar mais rápido para ver minha filha. Mas eu tinha minha mãe orando comigo. Ela falou, então agradece a Deus, minha filha. Agradece a Deus que apesar da sua filha estar com febre, apesar de você estar chorando aqui, porque vai deixar uma filha em casa e vai ter que fazer essa prova, e se no último recurso você vê que não dá para você ir, simplesmente pague para fazer depois. Faça depois essa prova. Tome pau nessa matéria, se for necessário. Depois repete essa matéria. Olha só, nós estamos falando de uma coisa material, intelectual, mas que é o que Deus faz conosco. Não deu conta, meu filho? Repete de novo essa matéria. É isso aí, cara. No dia a dia, a gente tem prova da bondade divina. Não deu, eu não estou conseguindo parar de falar mal da vida dos outros, mesmo mordendo na língua, né? Morde na língua, pelo menos você já tem, já está vigilante. Olha, eu falo mal da vida dos outros, eu sou fofoqueira. Eu já tomo conhecimento do que eu faço quando começa a fofoca. Eu me afasto, porque eu vou ser arrastada pela fofoca. Eu ainda tenho essa tendência, não é? Então, gente, nós somos espíritos em construção. E viva a construção e a reencarnação. Viva toda essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido, que nos diz assim, vai, fulano, vai, você vai ter outra chance. Você é filho de Deus e Ele tem o seu DNA e você tem o DNA divino. Ele nunca vai te abandonar. Ele é bom e justo. Então, as leis humanas serão cumpridas, assim como as leis divinas terão que ser cumpridas. Mas você vai conseguir. E nós vamos ficar no mundo de regeneração. Eu ainda volto, Catarina. Claro, com certeza. Voltamos todos juntos. Não sei quantos somos aqui, mas iremos voltar todos
todo mundo junto, tá? Ué. Vamos fazer esse trato. Assim como a gente está juntinho aí no domingo à noite, vamos fazer o trato da gente voltar junto, não é? Aí, praticando a doutrina com mais seriedade, mais tranquilidade. Mas, de toda maneira, teremos uma nova chance. E aí, você faz a prece hoje? Faço. E eu sempre falo, André Graça, que nós somos filhos de Deus e que se Deus é perfeito, olha aí, nós também somos, só ainda não chegamos lá. Somos filhos dele, temos o DNA dele. Então, o que nós somos? Somos criaturas em evolução. Isso aí. Um passo de cada vez. Eu não vou conseguir, como é que eu vou te dizer? Eu não vou conseguir de jeito nenhum correr 1000 metros em 1 segundo. Não. Não adianta, porque eu não vou. Mas vou correr 200. É o que deu para hoje? Vamos fazer. Amanhã eu vou correr mais um pouco. Depois da manhã eu corro mais um pouquinho, mais 10 metros, né? E chego lá um dia. O nosso ponto de chegada é o mundo da regeneração. Uhum. Nesse momento, porque eu quero ir para o mundo superior. É muito egoísmo. A gente está trabalhando para isso, né? Não estamos trabalhando para isso? Então, Claro. é isso aí. Começando Então, vamos lá fazer a nossa prece, né? Vamos agradecendo a Jesus e uma noite de paz para todos os nossos amigos aí, agradecendo. Quem quiser levantar cedinho amanhã, eu estarei às 8 horas da manhã no Gotas de Esperança. Né? Talvez eu até coloque lá no meu, que agora é que ele mandou para mim, e a questão é a página 91. A página não. É a lição 91 do livro Fonte Viva, que será estudado amanhã. Então, né, a gente já deixa aí para aqueles que quiserem levantar orando, é o que nós vamos fazer amanhã. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais pela valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos, com a presença desses amigos em cada lar, pedindo para que eles abençoem cada cantinho do nosso lar, retirando todos os pensamentos negativos, todos os miasmas, todos aqueles irmãozinhos que porventura possam estar nos influenciando e que não sabem ainda o que fazem, não sabem que estão nos prejudicando e até a eles próprios. Que sejam levados para os hospitais ou em alguma casa onde eles possam ser esclarecidos e conduzidos a estudarem, a trabalharem na seara do Cristo. Pedindo também, Senhor, que esses enfermeiros, que os médicos, amigos, Bezerra de Menezes, irmã Sheila, possa fluidificar as nossas águas, colocando nelas o remédio, as vitaminas, os sais minerais, para que quando delas bebermos, possamos sentir harmonia, tranquilidade, podemos sentir a paz de Jesus dentro de nós, harmonizando as nossas células, curando o nosso corpo da matéria, se assim for necessário, e do nosso espírito, com o entendimento, com o respeito e com o amor ao nosso próximo. E esse é o verdadeiro remédio para estarmos curados. É quando amadurecermos espiritualmente e entender as leis de Deus e o amor. Também pedimos, Senhor, que aplique neste momento um passe em nós, para que possamos sentir essa vibração amorosa da espiritualidade amiga, harmonizando as nossas células, retirando as maus sãs e colocando-as no equilíbrio com o divino, para que possamos, Senhor, seguir trabalhando com alegria na seara do Cristo, sendo grato por cada momento, por
cada oportunidade que temos. Também, Senhor, pedimos que a espiritualidade amiga abençoe os irmãos que estão escritos nos cadernos de prece, os irmãos que estão em outros cômodos da nossa casa, os irmãos que estão passando na nossa mente neste momento o seu nome, a sua imagem, para que eles também sintam um abraço fraternal de Deus, nosso Pai, para que sintam que as suas forças sejam renovadas e assim possamos nos melhorar a cada dia. Como disse a nossa irmã, erramos sim porque somos espíritos em aprendizagem, mas não paremos nesta caminhada, nos culpando, ficando estagnados, e sim compreendendo a nossa fragilidade e sabendo, Senhor, que a fé e a esperança de que vamos ser pessoas melhores, vigiando e orando a cada momento da nossa vida. Dai-nos, Senhor, a coragem, a calma, a mansuetude e principalmente o discernimento, para que possamos nos conduzir melhor, para que possamos, Senhor, tomar atitudes na nossa vida da melhor forma possível. Pedimos também amparo à nossa humanidade e aos nossos governantes, para que todos, Senhor, que estão neste processo que teremos neste ano, esses irmãos que estão lutando para uma posição política, que eles sejam abençoados por nosso Pai maior, para que haja um discernimento, sempre prezando paz, o respeito e a harmonia de todos os povos. Senhor, obrigada mais uma vez por esta noite e por este estudo maravilhoso. Que nós estejamos contigo, hoje, agora e sempre, que assim. Boa noite, queridos amigos, boa noite, Graça, e até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau, Graça. Boa noite. Um beijão para todos. Fiquem com Deus. Fica com Deus.